2. Hoje eu vou mostrar para vocês os pincéis de olhos e suas funções. Vem comigo! Quanto mais firme o pincel, mais cor ele aplica e menos ele esfuma. Quanto mais macio o pincel, menos cor ele aplica e mais ele esfuma. Cerdas sintéticas são ideais para produtos líquidos ou pastosos, como corretivos, batons, bases e sombras em creme. Cerdas naturais são ideais para produtos em pó, como sombras, blush, bronzer e iluminador. O Duofiber é uma mistura dos dois tipos de cerdas. As fibras brancas são sintéticas, elas fazem o pincel ficar mais firme e preciso. As fibras pretas são naturais, essas fibras acabam suavizando a cobertura, deixando o aspecto mais natural. Agora que você já conhece as principais diferenças nas cerdas dos pincéis, sempre faça essa pergunta: que efeito eu quero que esse pincel dê na minha maquiagem? Primeira categoria: pincéis de pálpebra. Eu vou começar mostrando para vocês os pincéis de pálpebra, que são os pincéis que servem para aplicar a sombra na nossa pálpebra. A gente até consegue marcar o côncavo com ele, mas vai ficar uma marcação meio grossa. Só se a sua pálpebra não for tão pequenininha como a minha, ele vai conseguir fazer essa função, tá? Mas no geral eles vão servir para aplicar a sombra na sua pálpebra. Esse primeiro pincel que eu estou mostrando para vocês, ele é um pincel de pálpebra de cerdas sintéticas. Então ele é legal para você aplicar sombra em creme ou para fazer aplicação de glitter. E tem esses dois pincéis de pálpebra aqui de cerdas naturais para aplicar sombra em pó. Tem esse daqui que é mais compridinho e gordinho, que é legal para quem tem o olho maior. Para mim ele fica muito grande para aplicar a sombra. E tem esse daqui que ele é mais curtinho, que pra mim é ideal, ele pega certinho o tamanho do meu olho. Eu gosto mais de usar esse, mas se o seu olho for maior, esse daqui vai funcionar super bem. Segunda categoria: pincéis de esfumar. Agora eu vou falar pra vocês dos pincéis de esfumar, que são esses pincéis fofinhos, que são os principais pincéis na maquiagem de olho. Eles que vão deixar sua maquiagem perfeita, impecável e são indispensáveis no seu kit. Então esse daqui é o pincel de esfumar, meninas. Esse daqui é um pouquinho grande para o meu olho, eu gosto de dar um acabamento com ele, mas ele não é o meu favorito porque o meu olho é pequeno, tá? Mas ele é muito legal. Esse sim é o meu pincel de esfumar favorito, porque ele é fofinho, mas ele é um pouquinho pontudinho, viu, meninas? Então, como meu olho é pequeno, ele encaixa direitinho aqui para fazer o esfumado no meu côncavo e eu gosto muito dele. E tem esse pincel de esfumar menorzinho que é perfeito para esfumar aquela marcação que a gente faz no côncavo. Por ele ser menor, ele é mais preciso e não vai tirar a marcação, ele só vai suavizar. Então eu gosto muito de usar ele para esfumar a marcação no côncavo. Terceira categoria: pincéis para marcar o côncavo. Agora eu vou falar para vocês desses pincéis de precisão que são usados para marcar o côncavo. A marcação do côncavo vai aprofundar o seu olhar e você vai precisar de pincéis mais fininhos e mais precisos para concentrar essa sombra no seu côncavo. Os meus pincéis favoritos para marcar o côncavo são esses pincéis lápis, tá? Esse daqui da Candice Berenice é um pouquinho mais grossinho, então ele não dá tão certo para o tamanho do meu olho. E tem esse pincel lápis aqui mais fininho, que ele é perfeito para marcar o meu côncavo, meninas. Ele te dá precisão na hora de aplicar a sombra, deixar o seu côncavo bem marcado, para depois você esfumar. E você também pode estar usando esse pincel mais fininho de precisão para marcar o seu côncavo. Eu prefiro usar o pincel lápis porque eu acho que o acabamento fica mais natural, mas também dá para fazer com o pincel de precisão essa marcação no côncavo. Quarta categoria: pincéis de precisão. Agora eu vou mostrar para vocês os pincéis de aplicar e esfumar a sombra abaixo dos cílios inferiores. Você pode usar esse pincel de precisão fininho para aplicar a sombra aqui abaixo do olho. Você também pode usar esse pincel chanfrado para essa função e a marcação aqui rente aos cílios inferiores vai ficar mais fininha com esse pincel. E eu gosto muito de esfumar a sombra abaixo do olho com o pincel lápis. Quinta categoria: pincel para delineador. Para fazer aquele delineado de gatinho com o seu delineador em gel, o ideal é você usar esse pincel chanfrado aqui bem pequenininho e bem fininho. O delineador vai ficar perfeito com ele. Sexta categoria:
Pincéis para iluminar. E finalmente vou mostrar para vocês os pincéis para iluminar abaixo da sobrancelha. Eu tenho duas opções para mostrar para vocês. A primeira delas é aquele pincel de pálpebra que eu falei para vocês que é um pouco grande para o tamanho do meu olho. Ele fica perfeito para eu iluminar aqui abaixo da sobrancelha. E tem também esse pincel pequenininho de cerdas naturais anguladinho que é perfeito para aplicar sombra aqui abaixo da sobrancelha e também para iluminar o cantinho da lágrima. Sétima categoria, pincéis para sobrancelha. Para aplicar a sombra para corrigir a sobrancelha, eu gosto muito de usar esse pincel chanfrado pequenininho. E esse pincel escovinha é perfeito para você esfumar e dar o acabamento no preenchimento da sua sobrancelha. Então é isso, meninas, esse foi o Maqui Você Mesmo especial falando sobre pincéis de maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei para mim, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Até a próxima, meninas!